Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais esse dia de contemplarmos a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas, nesse mundo, apesar, ó Pai, do pecado, apesar, Senhor Deus, do juízo de Deus que repousa sobre a nossa humanidade. Senhor, tem misericórdia de nós, e agora, Pai, como filhos Teus, fala aos nossos corações através da Tua palavra, esteja formando, Senhor, a imagem de Cristo através de tudo, Pai, que temos pregado, que temos falado, que temos ouvido da Tua parte. Que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor Deus, nos alimentando dia a dia, para que possamos, Senhor Deus, ficar firmes em nossa jornada, Pai, e chegar em segurança, Pai, à cidade eterna. Fica, Senhor, com o Teu povo nesse momento, Pai, e abre o nosso coração para entendermos, Senhor Deus, da Tua santa palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, verso 30. Verso 30, Provérbios capítulo 15. Eu vou fazer a leitura dos versos 30 a 33, porque a partir agora do verso 30 nós temos uma segunda parte da segunda coleção, porque o Provérbios é dividido em coleção. Então nós temos o prólogo, a primeira coleção, a segunda coleção. O prólogo vai até o capítulo 9, a primeira coleção vai até o capítulo 9 e 10, a segunda coleção é a partir do capítulo 10, que vai até o capítulo 22, verso 16. E aqui, no verso 30 do capítulo 15, nós temos uma segunda parte dessa segunda coleção. Vocês vão perceber que a estrutura poética muda, não é mais versos antitéticos ou positivos que nós vamos ter a partir de agora. E esses 4 versos são a introdução dessa nova subunidade que se inicia, tirando a introdução, no capítulo 16, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem a repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém o que atende a repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Como nós falamos anteriormente, esses versos introduzem a segunda parte da segunda coleção do livro de Provérbios, que se inicia no capítulo 10 e vai até o capítulo 22, e que essa primeira parte vai do 10 até o 15, 29, e aqui do 15, 30 em diante até o verso 22, até o capítulo 22, no verso 16, inicia-se a segunda parte dessa coleção. Nessa segunda parte, nós vamos perceber que vai haver um declínio nos contrastes entre os justos e os perversos, e uma preocupação muito maior com os funcionários da corte real. Essa parte da segunda coleção vai enfatizar o abismo intransponível entre a justiça humana e a justiça divina. E nessa coleção, ao falar dos sábios e insensatos, dos justos e dos perversos, fala-se em termos concretos, de modo que podemos listar as suas ações, concentrando em atos específicos e nas suas consequências. Aqui nós temos fim a esse paralelismo antitético que nós vemos se iniciar no capítulo 10. Muda-se a estrutura agora. Essa primeira unidade dessa sessão, que apresenta a introdução dessa nova subunidade, vai dos versos 30 a 33, de um corpo principal que se refere ao governo soberano do Senhor em sua primeira unidade, ou seja, do capítulo 16 ao verso 1 ao verso 9, e o seu governo por intermédio do seu rei. Na segunda subunidade, que é do capítulo 16, do
do verso 10 ao verso 15. Então, nessa primeira subunidade, trata-se do governo soberano e reto do Senhor, que inclui a responsabilidade humana e a prestação de contas. Nós vamos ver os primeiros 9 versículos do capítulo 16. E a segunda subunidade, que trata essa introdução, que nós vamos desenvolver agora, vai tratar do governo de Deus mediante o seu reino. Os versos 10 ao verso 15. Perceba que esses versos são versos introdutórios. E temos aqui também um provérbio educativo, como em toda introdução, como nós temos visto, de uma nova subunidade, esses provérbios educativos aparecem e eles têm um caráter didático, lembrando da importância do ensino e da instrução que vai se desenvolver nos versos seguintes. Mais uma vez, ao iniciar uma nova subunidade, um novo tema, e desenvolvimento de um novo tema, inicia-se essa subunidade com um provérbio chamando a atenção do ouvinte, do discípulo, do filho, para atentar para as palavras que serão trazidas. E eu gostaria de dar aí ainda uma visão dessa introdução, que começa no verso 30, que diz assim: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos, os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a alma. Perceba que essa introdução vai consistir em 2 pares de versículos que são caracterizados como quartetos educativos. O primeiro par de versículos, que é o verso 30 e 31, nos diz que as boas novas, iluminadas pelos olhos, reanimam o coração e os ouvidos do discípulo que ouve. E esses versos vão apresentar os órgãos do corpo como sinais disso, representando o homem como um todo por meio desses membros. E aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 12 a 13, quando ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O segundo quarteto, que é o verso 32 e 33, diz respeito à instrução desprezada ou aceita no verso 32 e desenvolvida como sendo um temor do Senhor e que deve ser recebida com humildade, o verso 33. Perceba que esses provérbios eles são aplicáveis a várias situações, mas juntos eles aqui estão servindo como uma introdução à unidade que se segue. E nesse contexto, as boas novas do verso 30 dizem respeito ao relato maravilhoso de que Deus se alegra com os puros de coração. Nós vamos perceber nos versos seguintes, do verso 1 ao verso 9 do capítulo 16. Então, diante dessa introdução, eu gostaria de me focar nesses 2 primeiros versículos, verso 30 e verso 31, que diz assim: o olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Para essa exposição, eu me concentrei na tradução de Bruce Waltke, até porque é uma tradução mais literal, Eu não me detive a procurar o significado, ou seja, qual é a ligação que a nossa tradução faz com essa tradução literal. A tradução que nós temos aqui: olhar de amigo alegra o coração e as boas novas fortalecem os ossos. Literalmente, a luz dos olhos faz o coração alegre, e as boas novas reavivam
a pessoa inteira. Esse par de versos diz a respeito das boas novas que o coração recebe. À luz dos olhos, nós poderíamos considerar o seu entendimento no sentido de dizer um olhar iluminado. A metáfora aqui dos olhos iluminados implica a manifestação da vitalidade e alegria interiores daquele que traz as boas novas, como sugere o verso paralelo. As boas novas fortalecem até os ossos. Esta luz aqui que é falada está relacionada à retidão, à luz dos olhos. A retidão, olhos iluminados, está relacionada à retidão, e a gente percebe isso claramente, não somente pelo texto de Provérbios, mas em toda a Escritura, que luz e retidão são coisas que estão ligadas. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 9, a palavra de Deus diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Essa luz aqui está falando da retidão, da justiça, que é característica do justo, porque ele é atribuída na pessoa de Cristo. Essa expressão está relacionada a Deus nos dando a vida e iluminando os nossos olhos. É muito interessante o que ele vai dizer aqui, porque percebam que o que o texto da Escritura está dizendo, que a palavra de Deus ela ilumina os nossos olhos, que a palavra de Deus fortalece a nossa alma. Abra Salmo 19, veja que o verso 8 do Salmo 19 vai dizer: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O salmista, lá no Salmo 13, verso 3 e 4, mais uma vez ele fala sobre essa iluminação que vem a partir do próprio Deus. Atenta para mim, diz a Escritura, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Tanto o livro de Provérbios quanto o restante das Escrituras vão associar repetidamente luz à retidão e a vida à felicidade. É isso que, por exemplo, nós vemos lá em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, quando o Senhor diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O próprio Salomão, em Provérbios capítulo 4, verso 18, ele vai dizer assim: mas a vereda dos justos é como a luz da hora, ou seja, o caminho do justo, a sua vida, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E lá, Provérbios capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Perceba o que o texto está dizendo aqui nessa introdução, que é um provérbio introdutório. Ele está chamando a nossa atenção, chamando a atenção do discípulo, para perceber o que a palavra de Deus, o que a Escritura faz em nossas vidas. Ela abre os nossos olhos, ela fortalece a nossa alma. Perceba aqui o que a Escritura está dizendo: olhos iluminados, ou seja, olhos que veem, ouvidos que ouvem, alegram o coração, porque estão enxergando as maravilhas da palavra de Deus revelada em sua palavra. E a Escritura diz que o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Abra aí Salmo capítulo 19. Perceba
imensidão de vida, ou seja, está relacionada a enxergarmos as coisas como elas devem ser na palavra de Deus, ou seja, ao Senhor nos dá um coração iluminado, uma mente iluminada, olhos para entender e perceber aquilo que a palavra de Deus está falando. Veja aqui no verso 8, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Ou seja, quando eu enxergo as maravilhas da lei de Deus, da sua palavra, eu me alegro, meu coração se alegra, a minha alma é restaurada. Veja aqui o verso 9: o temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro puro. São mais doces que o mel e o destilado dos favos. E aí no verso 12 ele diz assim, verso 11, além disso, por ele se admoesta ao servo em os guardar a grande recompensa. Perceba o que esse provérbio introdutório mais uma vez está falando. Está chamando aqui o discípulo, o filho, a olhar com olhos do coração e perceber aquilo que a palavra nos está dizendo. E se alegrar dessa palavra, se alegrar na instrução, se alegrar na demonstração, se alegrar na disciplina, porque essas coisas trazem felicidade, trazem satisfação, trazem alegria. Nessa segunda parte, fica muito claro que essas boas novas trazem vida. As boas novas fortalecem até os ossos, literalmente seriam, deixam os ossos gordos. A ideia aí é de vida. Boas novas, nesse caso, aqui é um relato verbal de um acontecimento recente que promove a vida. O provérbio aqui está nos falando do efeito do aquecimento, ou seja, de aquecer o coração com certas notícias que são trazidas. Ou seja, de aquecer o coração com a palavra de Deus. Você lembra daquela passagem do Senhor Jesus, ressurreto, com os discípulos ali no caminho de Emaús? Eles estavam desanimados, eles estavam tristes. E como um deles diz, já é o terceiro dia e nada acontece. E aí o Senhor vem conversando com eles e se despede deles. E quando ele se despede, ele se revela a esses homens, que até aquele momento os seus olhos estavam obscurecidos, porque o Senhor Jesus assim lhe quis. Eles não o reconheceram. E o que eles disseram? Estavam dizendo, aquele momento de tristeza, aquele momento de profunda angústia, o Senhor ali, dizendo para eles assim, é interessante como essa conversa começa, né? O Senhor Jesus chega perto deles, e aí eles começam a conversar, e aí eles estão tristes e aborrecidos. O Senhor indaga a respeito disso, ele fala assim, é só você que esteve em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? E aí ele começa a relatar que o Senhor Jesus era um homem de poder, o Messias, e ele morre, e ele diz, já é o terceiro dia e nada acontece. E o que ele fala? Otários que nescem o coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E ele começa ali a relatar a palavra de Deus a respeito do Cristo. E quando o Senhor Jesus vai embora, ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim, naquele momento de dor, de angústia, ele vinha falando sobre a palavra e aquilo ardia o nosso coração. É isso que a palavra de Deus faz. Ela faz com que o nosso coração arda, queime de satisfação, de alegria, até mesmo diante das administrações. Quantos de nós já não saímos de uma pregação dizendo assim, eu acho que é só crente, né, que gosta de apanhar e ficar alegre. A gente apanha, o pregador fala, você sai dali, você fica no banco, você fica assim, ó, pequenininho, como se ele estivesse falando somente com você. Mas você sai dali revigorado. Esse é o poder da palavra de Deus, que traz regozijo, traz alegria, revigora a nossa vida, ou como o texto diz literalmente, faz que os nossos ossos engordem.
provérbio aqui está nos falando do efeito de aquecer o coração com a palavra de Deus. E nesse contexto, essas boas notícias, boas novas, que iluminam os olhos e trazem vigor, estão relacionados ao ensino que vai ser apresentado nos versos subsequentes, no capítulo 16, do verso 1 a 15. Essa é somente uma introdução. Mas pode ser estendido esse sentimento por toda a revelação, ou seja, ao Evangelho. A ideia aqui é que este ensino traz plena satisfação e saúde para a pessoa como um todo, para todo o seu ser. É muito interessante o que o evangelicalismo moderno fez conosco. Movimentos dentro da igreja, nos levaram a pensar que quando eu vou à igreja, o pastor e a mensagem precisa focar naquilo que eu estou passando, é o pragmatismo. Eu estou passando uma situação difícil, estou me separando, vamos dizer assim. Aí eu estou indo para a igreja, que eu quero que o pastor fale alguma coisa sobre isso, para consolar o meu coração. Ou então fui demitido, ou então alguém morreu na família, E aí quando chegamos na igreja, essa pregação não fala sobre isso, nós nos frustramos. Mas esse não é o propósito de Deus. Por mais que muitas vezes o Senhor fale especificamente com relação a um determinado problema que nós estamos vivendo, semelhantemente ao que os profetas, discípulos e servos do Senhor viveram, nós precisamos entender que a palavra, ela traz isso. Por mais que ela fale sobre a soberania de Deus, sobre a eleição, essa soberania e essa eleição vai tocar a sua realidade. É muito interessante esse tipo de comportamento que tínhamos, não sei se permanece hoje, na nossa perspectiva, mas é entender que a palavra de Deus nos basta e ela vai nos dar a resposta de um procedimento em que nós vamos colocar no nosso coração no Senhor e vivenciar a partir daquilo que o Senhor está falando, independente de tocar diretamente, porque vai sempre tocar diretamente no meu problema, no meu pecado, na minha atitude, na minha disposição e na maneira, ou seja, na minha cosmovisão a respeito de Deus e da realidade, e essas coisas vão fazer diferença na nossa vida. Vamos fazer entender as dificuldades, vivenciá-las e principalmente nos preparar para aquilo que é mais importante na nossa vida, para o reino de Deus que está chegando. Veja aqui o verso 31, nessa segunda parte desse quarteto aqui, introdutório: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios, têm a sua morada. Em primeiro lugar, no primeiro verso ele vai dizer que a palavra de Deus, que a repreensão, que a correção, que a instrução, traz alegria ao coração, vivifica, fortalece os nossos ossos. Agora ele está dizendo que os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios, têm a sua morada. Esse verso aqui muda o foco dos olhos iluminados do coração, reavivado, para outro órgão receptivo do discípulo, que é o ouvido, também como uma metáfora da pessoa como um todo. Se o sábio aqui tem a atenção do seu aluno, se o pai tem a atenção do filho, se o discípulo, se o mestre tem a atenção do seu discípulo, se nós damos atenção à palavra de Deus, se o sábio tem a atenção do seu aluno que ouve a correção vivificadora, ele também terá a chave do seu coração.
interessante isso, né? Interessante, porque isso se estende até em outras áreas. A gente vai ver como isso tem relação, né? Eu fui, assim, fiz muito concurso, né, na minha vida, e tinha aqueles professores que eram os bambambãs, né? Então você gostava de assistir a aula dele, e às vezes aqueles momentos assim, extra aula, né? Acabava a aula, o pessoal ia tomar café e tal, aí aquela galerinha juntava ali com o professor para conversar com ele, para falar das questões. É como mais ou menos um congresso, né? Você vai no congresso, aí depois que o pastor fala, aí você tem aquela necessidade ali de chegar perto, de conversar, né? de compartilhar. Mas por que isso? Porque os nossos ouvidos, o nosso interesse está ali. Tá? Se o nosso interesse está ali, o nosso coração também vai estar. Se o nosso interesse, se o nosso ouvido está ouvindo a palavra de Deus, o nosso coração também estará ali, e o sábio, o mestre, o professor, ele vai se aproveitar disso para ensinar, para falar ao coração daquele jovem, daquele homem, porque ele tem o seu ouvido, e tendo o seu ouvido, ele tem o seu coração. Perceba que esse verso aqui, ele foge completamente à estrutura, né? É um verso de uma frase só: com os ouvidos que atendem a repreensão salutar, é o sujeito da frase. No meio dos sábios tem a sua moral. É diferente das estruturas, né? O olhar de amigo, alegre coração de coisas novas, fortalece os nossos. Aqui nós temos uma única frase. Algo excepcional em toda a coleção, segunda coleção, que vai motivar o discípulo a ter esse ouvido que atende. Por quê? Porque ele habita no meio de homens sábios, então seus ouvidos devem estar atentos para ouvir e seguir o conselho dos sábios. Ou seja, ele sabe que ali existem homens de sabedoria, ele quer aprender, então ele vai ficar no meio deles. Essa é a ideia. Ele olha e diz assim: não, ali o pessoalzinho está, né? Eu vou ficar ali, porque eu quero aprender. Eu vou ficar ali porque eu sei que eu vou ouvir coisas e que eu vou retirar essas coisas para mim. Eu terei proveito. Aqui perceba que a ideia é chamar a atenção do filho, do discípulo, do servo do Senhor, para que ele esteja andando no meio de pessoas que tenham essa sabedoria. Ele está dizendo: aquele que atende a repreensão é colocado entre os grandes, não é? Entre os campeões, ou seja, entre homens sábios. Aquele que tem ouvido para ouvir é colocado entre homens que amam ao Senhor. Literalmente aqui, quando ele diz os ouvidos que atendem, seria o ouvido que ouve. E a tradução está muito bem representada, porque ouvir aqui tem o sentido de prestar atenção, de obedecer. De obedecer. Os olhos iluminados se alegram com essas boas novas. Os olhos que conseguem ouvir Cristo falando através da palavra, eles se alegram, eles têm vida. Eles saem com o coração rejubilante. E a ideia aqui nesse verso é de alguém que ouve porque obedece. O ouvir aqui poderia ser traduzido assim: aqueles que obedecem à repreensão salutar. No meio dos sábios tem a sua morada. Isso me lembra, faz uma conexão
conexão com o Novo Testamento. Exortações do Novo Testamento que dizem assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E perceba que quando o Senhor Jesus, ou a Escritura fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, a iluminação dos olhos, ou seja, o entendimento a respeito da palavra de Deus, que nos é dado pelo Espírito Santo, está em foco ali. Abra Marcos capítulo 4, versos 9, 11 a 13, versos 9 e 11 a 13. Veja que o verso 9 vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu sempre, até por ter estudado filosofia um tempo, né, eu sempre olho para um texto positivo e vejo o contrário, olho em outra ótica. Ou seja, se ele está dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque existem pessoas que têm ouvido e não conseguem ouvir. Veja o que diz o texto, verso 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, versos 11 a 13. E ele lhe respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam, não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Perceba aqui, existem pessoas que vão ouvir e vão ver e não vão, vão ouvir, não vão prestar atenção, ou seja, não vão obedecer, e que vão ver, mas não vão enxergar, como o texto que nós acabamos de ler aqui na nossa liturgia. Mas aqueles que são filhos, foi dado isso, a vós outros é dado. Então ouça. Você tem capacidade, você tem ouvido para ouvir. E aqui especificamente está falando da iluminação do Espírito, que o Senhor dá a todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Nós recebemos um Espírito, que é o Espírito de Deus, somos a habitação dele, e é por meio dele que nós conseguimos ver, que nós conseguimos perceber, que nós conseguimos entender que essas coisas alimentam a nossa alma. O apóstolo Paulo, na primeira carta, capítulo 2, verso 14, ele vai dizer isso, né? Ele vai falar que os ímpios não entendem, eles não têm a mente de Cristo, eles não entendem, eles não conseguem compreender a loucura para o mundo. Eu me lembro de uma pessoa em minha família. Essa pessoa era crente e era casada com um homem descrente, incrédulo. E ele dizia assim com relação a seus filhos: eu quero que meus filhos vão para a igreja, eu sei que é bom, eu quero ir lá. Mas ele não ia. Se é bom, eu quero estar lá, né? Quero que meus filhos sejam criados na igreja. Então por que você não vai? Se é bom, né? Se é bom, a primeira coisa que a gente faz, a gente também é egoísta, né? A primeira coisa que a gente faz, né? Tá feio, o pai, eu quero. Mas por que ele rejeita? Ele conhece, ele sabe que é bom, mas rejeita. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Na realidade, ele não entende o que significa o Evangelho, o que significa a palavra de Deus, o que significa conhecer a Cristo. É bom como ir jogar bola, como ganhar um bom salário, como ter uma casa, né? Como ter uma conta gorda. Essa é a ideia de bom. Não consegue ver. O Evangelho extrapola qualquer ideia que nós tenhamos nesse mundo. Certa vez um puritano disse, eu achei muito interessante isso, que se o inferno, que é um lugar de sofrimento, não fosse um local
com a total ausência da presença graciosa de Deus, ali também seria um lugar de bênção. Porque eu poderia estar no pior sofrimento, mas se eu estiver com Cristo, eu tenho plena satisfação. A ideia é que ele, o discípulo, é motivado a ouvir, porque ele está no meio dos sábios, ele vive com eles. Ele é motivado porque reconhece que aquela rodinha de pessoas, ou seja, que esse lugar é um lugar santo, que esse lugar, que as pessoas que frequentam esse lugar, as pessoas que falam da palavra de Deus nesse lugar, demonstram sabedoria, tem vida. Eu quero estar ali. Eu quero estar no meio desse povo. Porque a presença de Deus, a sua sabedoria, o seu refrigério, o seu regozijo está no meio do seu povo. Abra Provérbios capítulo 25, verso 12. Esses dias eu estava conversando, não sei se era com um conselho, alguém, não lembro agora, e aí estávamos falando assim, é engraçado, né? Acho que foi até o Rodrigo que falou isso. Aonde a gente está falando de futebol, está falando disso, mas sempre volta o mesmo assunto. A gente sempre fala sobre as coisas de Deus. E é muito interessante isso. Por quê? Porque que em todas as nossas atividades, né, nós nos lembramos dessas coisas. Porque isso é a nossa vida. Porque isso faz parte de nós. E por mais que às vezes nós não percebamos, né, que as coisas, né, futebol e religião não tem nada a ver, né? Coisa da bola, jogo de videogame, ou trabalho, né? Estou fazendo um trabalho de matemática, não tem nada a ver com a religião. Por mais que possa parecer, né, isso, todas essas coisas levam a Cristo. Mas a questão não é essa, dessas coisas levarem a Cristo, não tem relação para nós, às vezes indireta. Mas é que tudo que nós fazemos, coisas indiferentes, vamos dizer assim, sempre retornam para o mesmo ponto de partida, que é o Evangelho. Quantos aqui não sentem aquela dor, né, quando estão no meio do seu trabalho, né, estão trabalhando, a gente está no meio de pessoas descrentes e tal, aí você fica assim, né, você queria estar com pessoas que amam o Senhor. Como é diferente, né? Nós trabalhamos, a gente pode nem falar sobre a fé, mas como é diferente? É diferente, você está ali, está lidando com aquelas pessoas, né? São irmãos em Cristo e tal, aquela coisa toda. Não estou dizendo que não existam problemas, dificuldades, existe. A nossa família é uma representação disso. É uma família santa, nós temos problemas, nós temos dificuldades com o nosso pecado, mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo do prazer, da alegria que tem. Por quê? Isso. Por causa desse brilho, por causa dessa luz que nos alcança, que é Cristo, que brilha em nossas vidas. Às vezes você está saturado do seu trabalho, né? Você vai lá, você trabalha, aí você às vezes só ouve besteira, ou às vezes, né? Ou só aquela que se não ouve besteira, é só coisa de trabalho, você tem o desejo de chegar em casa, né? Morrendo, ver a sua esposa, estar naquele ambiente. E daqui a pouco vocês estão conversando sobre o quê? Quando vocês voltam para casa. Não há como você passar um dia dentro de casa. Já parou para ver isso? Sem mencionar as coisas do reino de Deus. Sem falar em oração. Sem falar de um irmão que precisa das nossas orações. Sem lembrar do sermão.
que é a nossa vida, que nós queremos. Nós queremos estar assim nesse meio, nós temos essa necessidade. É o que o texto está dizendo aqui, em outro aspecto, no meio dos sábios ele tem a sua morada. Aquele que ouve a repreensão, aquele que se regozija com a palavra de Deus, que tem os olhos iluminados, tem prazer de estar no meio de pessoas assim como ele. E essa é a ideia, a motivação do discípulo de estar no meio de pessoas assim. Veja Provérbios 25, 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Provérbios capítulo 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Como isso é forte, meu irmão. Perceba que a Escritura está nos chamando como crentes a aproveitar todo momento em que a palavra de Deus é ensinada, em que a palavra de Deus ela é exaltada, seja na igreja, seja em casa. E nesses momentos nós não podemos fazer nossos ouvidos de ouvidos loucos, desprezar o que está sendo ensinado com o perigo da nossa própria vida. E é interessante porque todas as vezes que o Senhor exorta o seu povo, exorta a sua igreja, como lá em Isaías, no capítulo 1, no verso 10, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. E a necessidade que temos de ouvir a palavra do Senhor é para que tenhamos alegria, para que os nossos ossos sejam revigorados, para que a nossa vida seja vivificada. Porque essas boas novas revigoram e vivificam a pessoa inteira, ou seja, a nossa alma. Isaías 55, verso 3, ele diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Da mesma forma que no Novo Testamento Jesus, nas Escrituras, nos conclama a ter ouvidos para ouvir, iluminando os nossos corações com a sua palavra, aqui vemos isso. Por quê? Porque todo que ouve a correção dos sábios pertence a essa comunidade e pode começar de imediato a viver como eles. Provérbios 21, 23 vai dizer assim: atendei para a minha repreensão, eis que derramarei sobre copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ao inclinarmos nosso coração ao Senhor, os nossos ouvidos ao Senhor, o Senhor vai iluminar os nossos olhos. E perceba que ele está falando do tipo de instrução que é mais difícil, né? Quando alguém está instruindo você a respeito de algo normal, alguma coisa incentivando você e tal, ótimo, excelente. Mas quando vem a repreensão, a gente virou o rosto. Mas a Escritura está dizendo que é nesse momento também que eu tenho que virar os meus ouvidos, que olhar com os olhos do coração, porque serei iluminado. Veja que Provérbios capítulo 15, verso 12 vai dizer: o escarnecedor não ama aquele que repreende, nem se chegará para os sábios. O escarnecedor é aquele que evita alguém que o corrija. Mas olha que interessante, esse evita não porque ele é ruim, mas porque o que está evitando ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir que está errado. Ele não quer ouvir que precisa mudar de direção, então ele foge. Mas aquele que ouve
proposta, de um ensino que encha o nosso coração. Quando falamos da graça de Deus sobre nós, quando falamos das maravilhas de Deus sobre nós, quando vem a repreensão, nós damos um passo atrás. Mas a Escritura está dizendo que quando essa repreensão vir, nós temos que dar um passo atrás, mais dois na frente, indo na direção dela. Você deve amar aquela pessoa que o repreende no Senhor, que está preocupado com a sua alma. E é interessante porque nós precisamos aprender isso, né? De um lado, ouvir e amar aquele que chama atenção, do outro lado, aprender a chamar atenção, aprender a repreender. Repreender em amor, falar palavras duras, mas que ao invés de serem recebidas com amargor, sejam doces para a alma. Tem uma imagem ali em Apocalipse que fala que ele deu um livro para João para ler, e aquele livro era amargo na sua boca, mas quando descia, era doce. E é isso que a repreensão faz. Era amargo porque viria o juízo de Deus, mas era doce pelas consequências desse juízo na vida da igreja. Porque se aquele livro não fosse aberto, não haveria restauração, não haveria ressurreição, não haveria retorno. E a repreensão para nós é assim, ela é amarga na nossa boca, mas quando a engolimos, quando ela vem para a alma, vem para o coração, é algo doce, como mel. Percebam aqui que o escarnecedor não é aquele que ama a repreensão, não é aquele que ama ser corrigido. Isso é muito difícil, é duro, né? É duro. Quando você está no caminho errado, fazendo algo errado, sua mãe, um amigo, sua esposa, um irmão, um filho, chega para você e diz que você está errado. É terrível, porque ninguém gosta de errar. Ninguém gosta, onde eu sei, de magoar outras pessoas, até mesmo aqueles que fazem isso de propósito, muitas vezes. Mas ninguém tem esse prazer constante, né? Porque às vezes eles têm, né? O prazer de magoar as pessoas com a palavra, com a nossa palavra, que a gente quer revidar. Mas ninguém é todo o tempo assim, né? Querendo ferir, pelo menos os crentes, né? Ninguém. Então aquela repreensão inicial realmente é dura. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. Por quê? Porque isso nos humilha. Porque isso mostra que nós estamos errados, olha o nosso orgulho, né? Porque coloca no chão o nosso eu. Mas perceba que é dessa forma, quando a gente está lá embaixo, o nosso orgulho está lá embaixo. É nesses momentos que nós somos edificados por Deus. É nesses momentos que a barreira cai, o muro caiu, eu não tenho defesa nenhuma. A única coisa que vai nos bastar é a graça de Deus. Por isso que a principal
principal característica de um discípulo de Cristo, a porta de entrada, como a gente vê ali em Mateus capítulo 5, o cidadão do céu, a porta de entrada é a humildade. Se você tiver algum laivo, algum risco de orgulho, tá? Peça a Deus que isso completamente deixe de existir na sua vida. Porque o orgulho faz com que resistamos à palavra de Deus. O orgulho diz que nós somos e fazemos as coisas certas e ninguém pode nos chamar a atenção, muito menos Deus. O orgulho nos faz não aceitar a nossa condição, acharmos que somos mais do que somos. Uma pessoa assim jamais vai entrar no reino dos céus. Jamais entrará no reino dos céus. Os soberbos não têm lugar na mesa de Deus. Por isso que nós somos humilhados muitas vezes, somos colocados no nosso lugar, porque o homem humilde é misericordioso, o homem humilde é bondoso, o homem humilde é temente a Deus. Quer ver um exemplo de escarnecedor que quer estar longe dos sábios e se juntar aos estultos como ele, que escarnece, ou seja, que não ama aquele que o repreende? Abra 1 Reis capítulo 22, versos 8 e 9. Nós vamos ver aí o escarnecedor que foge dos sábios, ou seja, que foge da correção divina, de uma repreensão que dá vida, de uma correção vivificante. Esse é Acabe e o sábio é Micaías. Veja o que a Escritura vai dizer. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço. Vocês conhecem essa história, né? Eles fazem uma união, né? Acabe e Josafá fazem uma união e vão para a guerra juntos, E essa união perniciosa a Josafá, e Deus repreende por isso, E aí eles estão lá, vamos atacar os sírios e tal, vamos buscar o conselho do Senhor. Aí os profetas de Acabe lá, os falsos profetas, Aí Josafá: tem um aqui, profeta do Senhor, não? Tem um aí, mas esse aí está fora da nossa turminha. Esse não faz parte do nosso círculo. Esse aí está aí lá. Só fala coisa que não me agrada. É um cara chato. Esse é o profeta. Ele diz: ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Olha aqui, ele odeia aquele homem, porque aquele homem fala a respeito dos seus maus caminhos, e aí ele odeia, porque o repreende. E por que o Senhor o repreende por meio do profeta Micaías? Porque o Senhor poderia dar de mão a ele, como fazia com outros povos que andavam conforme as suas próprias imaginações, porque ele estava ali no meio do povo de Deus, porque ele fazia parte da aliança, apesar de ser um ímpio, apesar de ser um escarnecedor, apesar de ser um homem que ia após outros deuses, ele estava no meio do povo de Deus e estava sendo abençoado por isso. E Deus o colocou ali à frente do povo, porque o Senhor é Senhor dos senhores. Nenhum rei, nenhum soberano, nenhum governador sobe senão pela vontade e pelo poder de Deus.
Ele disse: mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilá. Esse é o indivíduo que é o oposto. Aquele que ouve a instrução. Esse é o oposto, é o escarnecedor. Ele fica distante da fonte de vida, enquanto esse que ouve, que tem os olhos iluminados, ele quer estar perto, quer ouvir, ele quer consertar os seus caminhos, está pronto para ouvir a correção todo dia, e aí ele se chega a ele se aproxima dele. O profeta Isaías, no capítulo 50, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me um ouvido para que eu ouça como os eruditos. Perceba que ele classifica aqui essa repreensão como saudável, como salutar, que no original significa vivificante, que dá vida, que revigora a alma. Perceba, queridos, que ouvir no sentido de obedecer vai caracterizar o relacionamento do verdadeiro Israel com Deus. O que caracteriza o relacionamento de Deus com o seu povo é a obediência. Isso é tão forte, porque em todos os encontros de Deus com Israel, ele sempre falava, ou seja, era ouvido e raramente era visto, dando prioridade e primazia à sua palavra e não à sua imagem. Deuteronômio capítulo 4, verso 12 e 15, esse é o princípio do louvor, da adoração que não é idólatra, porque a adoração e o culto idólatra, ele se baseia em imagens. O culto verdadeiro se baseia na voz, na palavra de Deus, e não na sua imagem física, porque ele é invisível. Então o Senhor nos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém ela da voz não viste aparência nenhuma. Verso 15: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste, que o Senhor nosso Deus vos falou. Os verdadeiros discípulos de Cristo são aqueles que ouvem, ou seja, aqueles que obedecem. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10, quando ele vai falar do pastor e suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hoje em dia, o crente é conhecido, pelo menos há muito tempo atrás, não sei hoje, eu não ando aí no meio do evangelicalismo, né? Mas quando eu andava no meio do evangelicalismo moderno, o verdadeiro crente é adorador. Você conhecia um crente porque ele adorava. A presença de Deus se manifestava no louvor, na adoração. Levanta a mão, chora. Quem não faz isso é porque não está adorando. Então as igrejas eram conhecidas por causa da sua música, por causa do louvor. O louvor era o ápice do culto, aquelas músicas, aqueles cânticos que mexem com o nosso coração, mas é somente por causa da harmonia que a música tem. Mas sabe o que os puritanos diziam? Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus têm uma marca. É lógico que são adoradores, mas a marca do verdadeiro discípulo está nos seus ouvidos e nos seus pés. Eles ouvem a minha voz e me seguem. O relacionamento com Deus, a comunhão com Ele se mede por meio de ouvir a sua voz, ou seja, de obedecer a sua vontade, a sua instrução, os seus mandamentos.
É isso que João capítulo 14, verso 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E nós vamos ver que o verso seguinte vai intensificar a motivação para aceitar a instrução, quando vai dizer assim: que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, porém a que atende a repreensão adquire entendimento, dizendo claramente que aquele que rejeita é um suicida, uma vez que olhos iluminados e ouvidos atentos trazem vida. E que esses que rejeitam são suicidas, porque estão fazendo tudo para a sua própria destruição, porque não ouvem a repreensão que vem do Senhor por meio dos sábios. E eu gostaria, querido, de terminar aqui essa exposição. Não sejamos enganados, porque o verdadeiro servo de Deus é aquele que obedece a Deus e se aproxima dele, e não se afasta da sua palavra. Perceba que a importância dessa introdução, mais uma vez, chamando a nossa atenção, a atenção do filho, a atenção do discípulo, para a importância do ensino da palavra de Deus. São tantas exortações para ouvir. Já percebeu? Tantas. Toda vez coisa chata. Eu me lembro do meu pai e da minha mãe. Toda vez, meu filho faz isso, meu filho faz isso, meu filho. Que ficaram na minha cabeça. Meu filho, eles roubam aí, meu filho, guarda suas coisas, meu filho. Coisa chata. Quando eu saí de casa, essas vozes voltaram. Eu estava com esquizofrenia. Essas vozes voltaram. E quando eu ia fazer alguma coisa dentro de casa, eu me lembrava: opa, não, vou guardar isso aqui. Não vou jogar essa roupa aqui. Jogar no banheiro, eu vou guardar. Está na hora de trabalhar. Eu vou desligar aqui a televisão, eu vou parar tudo fazendo. Eu vou fazer a minha obrigação. As vozes voltam. Sabe por quê? Porque o ensino fica. E no momento em que você vai cometer um deslize ou fazer aquilo que você foi no passado repreendido para não fazer, você lembra e você não faz. Agora vejam como é o ser humano, né? Vejam como é o ser humano. Esse princípio, que é um princípio comum, é fundamentado e tem origem no quê? Na palavra de Deus, na relação de Deus, na forma como nós, seres humanos, fomos criados, e na forma como o Espírito Santo age, ordinária ou extraordinariamente. E aí, quando saímos de casa, quando estamos vivendo a vida, aquelas vozes, ou seja, a palavra de Deus, volta, porque foi promessa dele. Porque Deus disse: olha, não se preocupem com o que vocês vão falar. Essa é uma palavra para a igreja. Porque na hora que autoridades e reis estiverem diante de vocês, o Espírito Santo deve lembrar todas as coisas que tem ensinado. Agora, uma coisa interessante, né? Ele vai lembrar aquilo que ele ensinou. Ele vai lembrar por meio do Espírito Santo. É o poder de Deus. Mas tem a nossa responsabilidade. Nós vamos ver isso mais adiante, né? A responsabilidade do homem está descrita aqui. E qual é a nossa responsabilidade? Ouvir, buscar. Como eu vou falar algo de Deus que ele não me ensinou, que ele não falou, melhor, que eu não ouvi, que eu rejeitei. Deus tem poder para todas as coisas. Você só vai lembrar aquilo para você, naquele momento, se você tiver ouvido isso antes, se você tiver buscado isso antes, se
Se você tiver se enchido da palavra de Deus, aí no momento apropriado, o Senhor vai fazer lembrar aquela palavra que Ele colocou no seu coração. Perceba a importância dessa introdução mais uma vez, iniciando todas as instruções que virão a partir de agora, com respeito àquilo que ele precisa ouvir, obedecer e guardar em seu coração. Não é diferente conosco. Ouça a palavra. Venham ao jejum, ouçam a pregação. Se debrucem a palavra de Deus. Essa é a vida de vocês. A vida de vocês está em jogo, engorda em vossos ossos. Diz a Escritura. Alegrem no seu coração. É a única forma de fazermos isso. Temos esperança nessa vida, no mundo futuro, no momento presente, nos enchermos da sua palavra e do próprio Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez somos chamados a dar ouvido à sua palavra, a ter o nosso desejo e o nosso coração voltado para conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer a Cristo como delas. Que o Senhor possa tirar toda a preguiça, Senhor, toda a falta de disposição. Que possamos nos dedicar, Pai, conforme a nossa realidade, Senhor Deus, a conhecer a cada dia mais e mais o Senhor. A ser um instrumento de Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos, da nossa família, para que cada dia mais, Pai, possamos estar sendo moldados em imagem de Deus. E isso só vai acontecer quando buscarmos ao Senhor, Pai, na sua palavra. Como diz a Escritura, enquanto podemos achar. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.